E hoje quer falar conosco e nos convidar a uma realidade na vida cristã. Uma realidade de luta. Uma realidade em que nós precisamos nos posicionar e tomar posse daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz. Nos posicionar como filhos dEle, como cristãos. Amém? A palavra está em Efésios 6, do verso 10 ao verso 13. Você pode colocar para a gente? Efésios 6, capítulo 6, versos de 10 a 13. Vamos ler comigo? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, inabaláveis. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Guarde isso na sua mente. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Deus. Pedimos, ó Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Usa, Pai, a Tua serva que vos fala. Senhor, fale e impacte os nossos corações nessa noite, como o Senhor tem impactado o meu coração com essa palavra, Deus. Que desse momento aqui, Pai, mulheres possam se levantar, Deus, para lutar e vencer em nome de Jesus. Amém. Quando nós iniciamos aqui, no verso 10, quanto ao mais, eu tenho aprendido nas minhas leituras bíblicas, que quando uma palavra, quando você vai ler um capítulo, e ele começa, se referindo, como se ele estivesse acrescentando ou respondendo a algo que ele já havia falado, o que a gente deve fazer? A gente deve voltar lá para trás, se contextualizar para entender o que ele está falando. E aqui dá a entender que Paulo está falando, ele está acrescentando a algo que ele já havia vindo falando nos capítulos anteriores. E aí, é importante a gente pensar na divisão dessa epístola. É uma epístola pequena, tem 6 capítulos, esse é o último capítulo. E a gente pode entender que lá no primeiro capítulo de Efésios, Paulo ele estava falando da obra de Cristo por nós e as bênçãos que nós recebemos por meio dele. E é interessante porque ali no capítulo 1, ele fala que o que Deus fez por nós, enviando seu Filho, o que Jesus fez por nós. E no capítulo 2, ele vem falando da nossa nova condição em Cristo Jesus. Quem somos nós nele? E ele vem falando ali no capítulo 2, que nós já estamos assentados lá nas regiões celestiais junto com ele. Essas somos nós. Jesus já está lá e ele é o primeiro de muitos. Nós somos os co-herdeiros com Cristo. Então, nós já precisamos nos atualizar a nossa fotinha do nosso status. Quem é você? Ele vem falando, você é perdoada, você é amada, você é selada com o Espírito Santo. E você está sentada à direita do Pai, junto com Ele, nas regiões celestiais. Essa é você em Cristo Jesus. Então, diante dessa palavra poderosa de quem é você em Cristo Jesus, levanta a cabeça. Pare de andar de cabeça baixa. Pare de achar que tudo é maior, que todos os problemas vão te destruir. Depois, a partir do capítulo 4, até ali o verso 9 do capítulo 6, Paulo agora vem falar ele já tinha falado o que Jesus fez por nós, quem nós somos nele, e a partir do momento que você nasce de novo, que você é transportado do reino das trevas para o reino da luz, agora ele vem falando assim, a forma de vocês viverem. E ele vai falando, como que nós devemos viver?
o posicionamento no servir, na unidade cristã, na família, no trabalho, onde quer, e vem tratando das relações de senhor com escravo, de como um cristão deve viver a sua vida e se comportar nela. É isso que Paulo vem falando até o verso 9 do capítulo 6. E a partir do verso 10, que é esse que nós começamos a ler, quando ele fala assim, quanto ao mais, ele está dizendo assim, olha, vocês foram salvos pela fé. Cristo morreu na cruz e você creu naquilo que para o mundo é loucura. Pela fé você foi salva. E agora você vai viver como salvo. Você vai praticar essa palavra. E aí, chegando no verso 10 do capítulo 6, é como se Paulo dissesse, só que ainda não acabou. Tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é muito importante. Não vai ser fácil, porque existem opositores, para que vocês não vivam, para que vocês não sejam vencedores, para que vocês não cheguem até o fim. Vai haver adversários que vão se opor contra vocês, e esse adversário é invisível, esse adversário, ele é implacável. E o que acontece? Qual que é o agravante na nossa sociedade hoje? Nós somos frutos de uma sociedade cujo homem, o discurso do homem moderno é: eu me apoio na minha razão, no meu conhecimento, naquilo que eu apalpo, naquilo que eu consigo comprovar, naquilo que eu consigo argumentar com a minha razão. Esse homem moderno desconsidera o sobrenatural, desconsidera que existe uma esfera espiritual. E nós, como partes dessa sociedade, mesmo sendo cristãos, muitas vezes estamos vivendo a nossa vida como se não existisse o mundo espiritual. Como se não existe opositores, adversários, guerreando contra as nossas vidas nesse mundo espiritual. E aí ele fala, porque se você estiver alheia ao que ele está dizendo, que é essa guerra acontecendo à nossa volta, mesmo sem a gente ver, você já vai ser derrotada. Você vai ser derrotada simplesmente porque você está alheia a algo muito importante na vida cristã. Porque a vida cristã é um combate. A vida cristã é até o fim. Combatendo, é ou não é? Ou vocês não têm batalhas diárias? Ou vocês não são confrontadas na fé de vocês, diante de algumas coisas que acontecem? Ou vocês não têm pensamentos, às vezes, de desistir? Nós somos o tempo todo confrontadas nessa batalha. E essa batalha é inevitável. Não adianta você falar assim, é piada, isso aí é lorota. Tudo bem, se essa é a sua postura diante de Deus. Mas eu quero te dizer que existe uma guerra, e ela está à sua volta. Então, Paulo, ele vem falando que nós precisamos nos conscientizar como cristãos. É claro que existe uma corrente que só fala disso. Fala mais do diabo do que de Cristo. Nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos, sim, falar de Cristo, mas também não podemos desconsiderar que o diabo existe, porque essa é a maior mentira que ele disseminou no mundo. E é tão interessante porque hoje as pessoas, quando falam do diabo, falam como se fosse piada. O encardido, né? E fala como se fosse uma piada. Gente, ele não é uma piada e ele não está levando o papel dele na brincadeira. Ele está agindo e ele está cumprindo o papel que lhe cabe. A palavra diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Se você bobear, ele faz tudo isso na tua vida. Vê exemplos de pessoas que estão destruídas. Falta agora é o inimigo roubar a vida dele e a alma dele, porque é isso que ele quer. Esse é o fim último de todas as suas ações. Agora, nesse texto que nós lemos, existe uma convocação para nós.
E essa convocação é para a guerra. Vocês observam que o cenário aqui do que Paulo está falando é de guerra. Gente, nós lemos que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos revestir de armadura, nós precisamos lutar, ou seja, é um cenário de guerra. Então, existe essa convocação, e o viver cristão é esse combate. Quem aqui já assistiu aquele filme do Peregrino? Tem o filme e tem o livro, né? De John Bunyan. É muito famoso, é um best-seller esse livro. Tanto é que fizeram um livro. Quando você vai ver a vida do cristão, do começo ao fim, é uma guerra, é ele enfrentando os desafios, até chegar lá na Jerusalém. É uma guerra, e a nossa vida é aquilo ali. Nós temos que lutar, e isso é um fato. Estão entendendo? Hoje eu não estou aqui com uma palavra para dizer assim, deixa calma teu coração, fica quietinha. Não, é uma convocação, guerra. Existe uma guerra acontecendo ao nosso redor. Nós não vemos, porque pela misericórdia de Deus, se nós víssemos, eu acho que nós não aguentaríamos. Né? Então, esses tempos para trás, eu estava numa situação, num cansaço. Na minha oração com Deus, eu falei, Senhor, eu estou cansada, me ajuda. Você sabe qual foi a resposta de Deus no meu coração? Não é hora de descansar, é hora de lutar. Gente, se nós pararmos agora, nós vamos ser vencidas. Muitos, infelizmente, vão ficar à margem do caminho, vão desistir. Muitos vão ser vencidos por esse adversário. Por quê? Porque não deram a importância para essa convocação, porque não se prepararam para essa guerra, porque não se revestiram da armadura, não usou as armas certas, porque muitas vezes nós vamos querer lutar do nosso jeito, com a nossa cara limpa, e nós não vamos conseguir. Né? Então, existe um ensino no meio cristão que fala o seguinte, que nós não temos que lutar. Podemos colocar tudo nas mãos do Senhor, que vai correr tudo bem. Isso pode até acontecer em outros momentos da nossa vida, mas isso não se enquadra, esse ensino não se enquadra aqui, nessa passagem que Paulo está falando. Porque aqui Paulo não está falando, entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai cuidar de tudo. Não. Deus vai estar conosco, isso é certo. Mas Ele está falando, você tem que lutar. E Ele está falando, olha, você tem que se preparar. Você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que se revestir da armadura dele. E aí depois vem descrevendo a armadura. E se você se descuidar de um elemento daquela armadura, você vai ficar vulnerável. Porque ela é completa. O guerreiro tem que ir para a guerra com a sua armadura completa. Entende? Então não é hora para descanso, não. É hora para lutar. E esse ensino, ele nos dá a impressão de que o cristão, quando a gente fala assim, coloca tudo nas mãos de Deus, de que o cristão é um coitadinho, de que o cristão não dá conta de nada, de que o cristão, ele é vítima. Gente, o que eu disse para vocês? Quem somos nós em Cristo? Quem somos nós em Cristo? A gente levantar a cabeça, se posicionar como cristão nessa terra, porque o mundo aí fora precisa dessa verdade, desse posicionamento. Diante das lutas, das adversidades, que o outro lá fora não tem a mesma esperança que nós, não conhece a verdade que nós conhecemos, nós precisamos ser a resposta para esse mundo. Então, não é cruzando os braços, não é entregando tudo aqui nessa passagem, não. Levante-se, né? Revista do poder, né, do Senhor e lute. E aí, é verdade que nós vamos receber do Senhor tudo que nós precisamos para lutar? Sim, é nele que nós vamos nos capacitar e nos levantar para vencer. É nele, não é em nós. Isso é verdade. Agora, tem uma coisa, vocês já ouviram falar de um livro chamado Combate Cristão? Eu peguei esse livro como referência numa das pregações do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele tem 428 páginas. E as 428
páginas, ele fala de Efésios 10 a 13. Ele faz uma exposição de Efésios 6, de 10 a 13. E ele fala assim que, olha o que ele diz, que esse ensino, que nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele quem vai lutar por nós, Ele nos coloca nessa posição passiva, diante da luta. Não é à toa que vê cristãos fracassando, vacilando, morrendo, quando na verdade o nosso Deus tem vida para nós. O nosso Deus tem vitória para nós. Cristãos que estão se desfalecendo no caminho. Por quê? Porque ainda não encontrou em Cristo a sua verdadeira identidade. Porque ainda não entendeu quem Ele é nesse cenário de guerra. Você não é cauda. Você não foi posto como cauda. Entenda, mulher, que você que luta todos os dias, que batalha, que tem dificuldades com filhos, com casamento, com trabalho. Deus está aqui hoje para nos dizer, olha, essa batalha é difícil? É, mas eu venci. E você também vai vencer, munida das armas espirituais, munida dessa consciência de quem você é em mim. Seja essa mulher com autoridade diante dos seus problemas. Pare de se colocar nesse lugar de vitimismo. Ai, tudo de ruim acontece comigo. Ai, nada dá certo. Coitadinha de mim, sou derrotada. Não. Muitas vezes a gente acha que a gente vem, a gente está em busca só de uma clínica para alívio da nossa alma. Às vezes a gente precisa sim, mas não nesse contexto. Nesse contexto, Paulo está falando de um quartel, o general. E o nosso general é Cristo. Você é ou não, pertence ou não a esse exército? E um exército, ele não vai para a guerra sem se preparar. Um exército, ele se prepara para a guerra. Você está se preparando para essa guerra ou você está vivendo a sua vida no automático, como voou na maionese. A Andréia falou, você está se preparando para essa guerra ou você está viajando na maionese? Gente, é isso que Deus tem, essa expectativa de nós. Deus espera que nós nos preparemos para essa guerra. Ele morreu na cruz para que nós vencêssemos com Ele. Você já parou para observar o tanto que a gente se agrada daqueles discursos, daqueles devocionais melosos e sentimentais, que pega a gente no colo, que põe a gente para ninar, e que reforcem em nós esse movimento passivo e vitimista? Isso acontece. E eu gosto muito, porque o Dr. Lloyd Jones, ele fala o seguinte, que se nós ficarmos nesse evangelho raso, onde tudo é nós, tudo é nossos problemas, a gente só vê isso, não vê isso aqui, a gente vai ser derrotado. A gente vai ser derrotado. Levanta a tua cabeça e olha a sua volta. Olha ao redor, olha aqui as mulheres que aqui estão. Você acha mesmo que é só você que está nessa guerra? Todas nós estamos. E às vezes a gente precisa umas das outras para incentivar, para dizer a verdade. Há poucos dias uma amiga, eu falei, glória a Deus pela amiga que Deus me deu, que olhou para mim e falou, irmã, para de mimimi. Nós precisamos parar de mimimi. Nós precisamos abandonar esse evangelho raso, porque há uma expectativa de Deus que nós cresçamos, que nós nos tornemos mulheres adultas e não meninas na fé. A palavra vem sempre falando sobre isso. Lá em 1 Coríntios, coloca para mim, 1 Coríntios 3, de 1 a 2. 1 Coríntios 3, de 1 a 2. Olha lá, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a crianças, como a carnais, como a crianças em Cristo. Há uma expectativa de Paulo nesse texto, de que ele estivesse falando com pessoas adultas, amadurecidas. Mas essas pessoas não puderam, não aguentavam o alimento sólido.
Por que Deus quer que nós cresçamos? Porque nós precisamos nos tornar parecidos com Ele. E Jesus não é uma criança. Jesus não é uma criança indefesa. Jesus é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, o vencedor. E se nós vamos nos parecer com Ele, nós precisamos abandonar as coisas de criança. 1 Coríntios 13:11 nos fala disso. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu agia como criança, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino para trás. Talvez hoje você é uma mulher por fora e uma menina por dentro, que está chorando, se lamentando. Quando as adversidades vêm, você senta, você dá birra. Não quero isso, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Gente, tem coisas que o Senhor permite nas nossas vidas, dificuldades, justamente para nos fazer crescer, para forjar o caráter dele em nós. É pedagogia de Deus e nós estamos resistindo o processo. Nós estamos desejando só o lado bom das coisas. Não dá. Se você abraçou com Cristo, você abraça com a cruz. Entenda que Deus quer que nós referência. Jesus é a nossa referência. Ele é o padrão, o varão, né? Perfeito. E nós precisamos caminhar para isso. Ouça que o que há nesses versos de Efésios 6 para nós. Você consegue ouvir uma trombeta tocando, te convocando para a guerra, te colocando num lugar desconfortável, onde você precisa se preparar, onde você precisa deixar este lugar, esse sentimento de derrota, onde você precisa se posicionar. E é graças a Deus que Ele nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Já começa aqui a preparação. Está fraca? Está desanimada? Está achando que a luta está pesada demais? A preparação começa aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está difícil as coisas? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Começa aqui a sua preparação. E aqui isso trata de um estímulo. É para você se colocar de pé. É para você se levantar. É para você ficar vigilante, em oração o tempo todo. Sabe por quê? Porque os seus filhos, o seu casamento, a sua saúde mental, a sua paz, tudo isso, a sua intimidade com Cristo está em risco se você não entrar nessa guerra preparada. Se você não entrar nessa guerra preparada, fortalecendo no Senhor e no poder dEle, tudo à sua volta pode ruir. Tudo aquilo que você construiu pode ruir. Porque você vai dar brechas para o inimigo, para o seu adversário entrar e te derrotar. Lute. Lute. Não desista. Se o cansaço vier, chora na presença de Deus. Pede para Ele a misericórdia dEle, a força dEle. Mas se levanta. Não desista da conversão dos seus filhos. Não desista da conversão do seu marido. Não desista daquilo que Deus tem te entregado. Eu estou aqui hoje como boca de Deus para te dizer: fortaleça-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem que é o nosso adversário? Quem que é o nosso inimigo? No verso 11 já vem falando. Olha o que o verso 11 diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. O diabo é o nosso primeiro adversário. É ele. Aquele que é conhecido como o mentiroso, o pai da mentira, ladrão, assassino. Ele é conhecido como valente armado, como adversário, Beelzebu, leão que brama ao nosso derredor, dragão vermelho, antiga serpente. É esse o diabo. Ele é a origem de todo o mal. Quando ele caiu no seu orgulho, achando que ele ia usurpar o lugar de Deus, achando que ele ia ser igual a Deus, ele originou ali todo o mal. É ele.
o nosso adversário maior. Ele tem uma personalidade superior. Ele é superior a nós em força e tamanho. Só que ele é também um ser criado. Ele não é divino. E quem são os demais? Olha o que vem dizendo no verso 12. Olha lá quem são os demais adversários. Porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O inferno é organizado, minha gente. Tem o chefe e tem os subordinados. E esses subordinados, eles estão ali para obedecer o mandado do diabo. Todos eles, a missão deles é nos destruir, é roubar de nós a nossa salvação. E o diabo, ele nunca agiu sozinho, porque quando ele caiu, ele levou um terço, né, dos anjos. Ele levou. E hoje, ele tem as suas estratégias, ele tem as suas maneiras, ele te conhece. Talvez eu possa dizer que, depois de Deus, o diabo é a pessoa que mais te conhece. Depois de Deus, o diabo é a pessoa que mais te conhece. Ele sabe as suas fraquezas, ele sabe o seu calcanhar de Aquiles. E as estratégias dele é personalizada para cada uma de nós. Porque ele não descansa. A palavra diz que ele está ao derredor, buscando brechas. E quando ele encontra, ele entra e ele faz ali a bagunça dele. Então, meninas, Deus, ele não me trouxe aqui para dizer assim para você, olha, fique tranquila. Não, levanta a cabeça, se prepare e lute. Amém? Nós entendemos hoje que, quando a gente lê aqui a palavra que fala assim, que esses dominadores, né, contra os dominadores deste mundo, foi uma coisa que eu fiquei me perguntando, que mundo é esse? Que o diabo e suas potestades e seus dominadores governam. Não é esse mundo físico que a gente está vendo, mas sim a mentalidade, a perspectiva de mundo, a maneira de viver que não se submete ao senhorio de Deus. Todo esse mundo que não está sobre o governo de Deus, está sobre o governo do diabo. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente vê o porquê que esse mundo está caído. Por que acontece coisas horrendas neste mundo? Porque ele está manipulado pelo diabo. Gente, o homem não seria capaz de superar tamanha maldade. Ele tem sim a maldade nele mesmo, porque lá no Jardim do Éden, quando ele caiu, ele escolheu quem seria o senhor da vida dele. O diabo. Ele pertence ao diabo. E ele vai ser manipulado, marionete, peão nas mãos do diabo. E quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe a manipulação de Satanás. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo que falava de uma criança de 8 anos, que foi molestada. E quando fizeram o exame de corpo de delito, encontraram nessa criança o DNA de 60 homens. Ele foi estuprado, molestado, foi um estupro coletivo por 60 homens. Quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fica assim, que coisa horrível. Gente, o diabo está por trás disso, manipulando pessoas para chegar num nível de maldade desse. Outro dia eu estava vendo uma reportagem da BBC News sobre o tráfico de mulheres africanas para Dubai. E aí eles mostraram uma mulher e ela falou assim que elas eram molestadas, estupro coletivo. Uma delas disse que os seus molestadores dizia para ela, eu pago o dobro para você me deixar gravar você comendo as minhas fezes. Gente, se o demônio, o diabo não estiver por trás disso, o que está? Uma pessoa que é capaz de chegar numa situação tão baixa, tão frívola, tanta maldade. E essa é uma verdade terrível para nós, porque nós sabemos que somos de Deus, mas aqueles que não estão sobre o governo de Deus pertencem ao diabo.
Isso inclui pessoas que a gente ama, pessoas que a gente fala de Deus para elas e elas zombam de Deus. Pessoas que escarnecem da vida cristã porque acham que nós somos uns aprisionados. E mal sabem que cegos são eles. E mal sabem o destino eterno deles. E se isso não mexe com o teu coração, se não faz você pensar sobre a sua posição como cristão nessa terra, sobre o privilégio que você tem de Deus ter te escolhido, de Deus ter te atraído, de Deus ter aberto os teus olhos. Se isso não faz você pensar sobre o que Jesus fez por você naquela cruz, eu não sei mais o que fazer, porque o mundo está perdido, o mundo está nas mãos do maligno. E nós somos a igreja de Cristo, as suas testemunhas nessa terra. Não descanse, não baixe a guarda, lute, levante a sua cabeça. Guerreie em oração. Guerreie, coloque os teus joelhos no chão. Ore por essas pessoas que não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz. Pessoas que estão escravas, pessoas que estão cegas, porque a palavra diz que o inimigo, o Senhor deste século cegou. Eles não conseguem ver, eles estão cegos, totalmente ignorantes. E qual que é o propósito do nosso adversário? Levar quanto possível com ele, porque ele já sabe que ele é um derrotado. Ele já sabe que ele é derrotado, que ele não consegue com o nosso Deus. Mas ele também sabe que o seu tempo está esgotado. Está esgotando o tempo dele. E quanto mais você fica negligente com essa batalha, quanto mais você se coloca nesse lugar de vítima, quanto mais você deixa de se posicionar como aquele que o Senhor capacitou para lutar nessa guerra, mais você vai dar brechas para que ele venha na tua vida, no seu casamento, no seu lar. Quando a gente olha, também, quais são as artimanhas de Satanás? O que ele usa para nos destruir nessa guerra? Ele produz o caos. Toda a confusão vem do diabo. Uma vez eu assisti um filme que dizia O Diabo no Banco dos Réus, é o título do filme. E aí eu lembro que uma coisa ficou gravada na minha mente, porque ele fala no tribunal, tem uma hora que ele perde a paciência, e ele fala assim: eu criei o barulho, eu criei o caos, para te distrair, para confundir a sua mente. Todo esse mundo que não é governado por Deus é orquestrado por Satanás, para nos distrair, para nos tirar do propósito, para nos distrair dessa guerra, dos feitos dele. Ele produz a divisão, as intrigas. Onde existe confusão, inclusive no meio de Deus, o diabo está. Não duvide que o diabo entra dentro da própria igreja. Porque a palavra nos diz que ele semeia o joio no meio do trigo. Tem muita gente que vem para a igreja, que é filho do diabo, e que vem para causar intriga, para causar confusão no nosso meio. E nós precisamos buscar discernimento no Senhor, para não cair nas artimanhas dele. Ele dissemina o ódio nos corações, que faz homens guerrearem, matarem. O que vocês acham que estava por trás de Hitler, por matar tantas pessoas? Milhões de pessoas, de forma tão cruel. Era o espírito do anticristo, do inimigo na vida daquele homem. Ele causa a aversão a Cristo. Quando você vai pregar o evangelho para alguém e aquela pessoa, ela demonstra uma aversão a Cristo. Quem está manipulando aquele sentimento? É Satanás. Só ele é o maior opositor a Deus. Ele brinca com as nossas emoções, ele nos engana, ele cria sofismas, enganos na nossa mente, e faz a gente acreditar. Se nós estivermos vulneráveis, nós acreditamos. Ele nos seduz. E ele nos seduz com coisas que ele sabe que é o nosso ponto fraco. Satanás não vai pôr um prato que você não gosta diante de você. É isso que acontece nos divórcios, nos adultérios. Ele prepara o cenário.
Satanás é esperto. Primeiro ele causa uma confusão entre marido e mulher. Depois ele vai causando uma frieza, um distanciamento. Ele coloca queixas. Ah, você não é assim. E de repente ele planta alguém na vida do homem ou da mulher, que parece ser tudo aquilo que ele gostaria. E ali começa. E o engano começa. Até que o adultério acontece. É da noite para o dia, minha gente? Não. Ele encontrou uma brecha e ele foi entrando. E ele foi causando a arruaça, tudo para chegar nesse ponto. E se nós, ingenuamente, não estamos observando, se nós, ingenuamente, não estamos buscando no Senhor, nós caímos feito patinhos. Por que tem tanto divórcio? Por que tem tantas pessoas se separando? Em Frutal, a última estatística que eu vi, tem mais divórcio do que casamento. As pessoas estão divorciando mais do que casando. Acho que 2021, se eu não me engano, a estatística em Frutão era de cada 10 casamentos, 8 se divorciavam. É altíssimo. Por quê? Porque o inimigo está solto, gente, manipulando tudo. Ele planta a dúvida no nosso coração. Não foi isso que ele fez com Eva? Lá em Gênesis 3, ele falou assim para Eva, assim, olha lá, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Vocês já viram aquela coisa assim, você sabe escrever a palavra, e alguém vem e fala, escreve com 2 S? Aí você pega, você sabe escrever a palavra, mas aí você fala, peraí, aí vem a dúvida. O diabo gosta, ele é expert em plantar dúvida em nós. Em colocar dúvida, inclusive se a gente é salvo ou não. Colocar dúvida se nós somos salvos ou não. Ele coloca dúvida. Olha, ele planta um medo nos nossos corações. Um medo irracional que não tem resposta para aquele medo. Medo da morte, medo de perdermos alguém da nossa família. É medo irracional, não tem motivo nenhum para você sentir aquele medo, mas você está com medo. Há um tempo atrás, eu estava com um medo tão grande de perder o meu marido, que eu acordava de madrugada para ver se ele estava respirando, para ver se ele estava vivo. E eu comecei a perceber que aquilo estava muito angustiante. Era uma coisa que me tirava, sabe? Eu acordava às noites, eu não conseguia dormir. E quando eu comecei a estudar isso, eu falei, o inimigo faz, ele coloca medo nos nossos corações, ele coloca um medo irracional. Eu comecei a me preparar para esta guerra. Eu comecei a dobrar os meus joelhos e falar para o Senhor, Senhor, o Senhor é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Ore a palavra, porque a palavra tem poder. Jesus confrontou Satanás no deserto com a palavra. E para isso você precisa ler a palavra. Busca na palavra para confrontar os enganos que Satanás vai pondo nas nossas vidas. Medo. E eu comecei a entender, esse medo não é meu. Esse medo é do inimigo. É um medo irracional, não tem porquê eu estar com medo do meu marido morrer. E esse medo desapareceu em nome de Jesus. Nós precisamos de discernimento para lutar nessa guerra. Ele semeia falsos ensinos. Não é à toa que no Novo Testamento fala-se tanto das doutrinas dos demônios, dos falsos profetas, porque ele está por trás disso. Ele manipula, ele usa, porque a vontade dele é nos tirar da verdade, é nos roubar a verdade. Ele também traz ao nosso coração o relativismo. Beber um pouquinho não tem nada demais. Ir lá nas festas do mundo não tem nada demais. E nesse não tem nada demais, você está entrando num engodo de Satanás e você está se distanciando da palavra, da oração, da igreja, dos irmãos. Ele causa confusão. Ele mexe na nossa mente com maus pensamentos. Os dardos inflamados do diabo, eles aparecem na nossa mente de maneira intrusiva. Quem aqui já leu a Bíblia e teve um pensamento blasfemo? Eu já. Quando eu comecei a ler a palavra, que eu comecei a meditar na palavra, que eu buscava a palavra, vinha pensamentos blasfemos na minha mente. E eu não tinha coragem nem de repetir em voz alta.
E aquilo me atormentava e eu orava, Senhor, eu não vou desistir de ler a palavra por causa disso, me ajuda. Clamava, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu comecei a pensar, será que isso é meu? Será que isso é do diabo? Até que eu descobri, como que a gente pode descobrir como é que algo é um dardo inflamado do diabo na nossa mente? Você pode observar se é uma coisa que você não acredita, que você repugna, que você não tem nem coragem de repetir em voz alta, isso não é de você, isso é do diabo. Então você pode guerrear contra ele. Você pode guerrear contra ele e dizer, isso não é o que eu acredito, isso não é o que eu aprendi na palavra. E põe ele para correr em nome de Jesus. A culpa também. Quantas pessoas abandonam a Cristo por culpa? Porque não tem consciência da palavra que diz, se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los, Ele é fiel para te perdoar. Quantas pessoas estão se remoendo numa culpa e se afastando de Deus? E talvez você agora, nesse exato momento, esteja se perguntando, o que tem a ver comigo, potestades, diabo, tudo isso que a Cristiane está falando, tanta coisa boa que ela podia estar falando para mim, por que ela veio falar isso aqui? Eu quero dizer para você que muitas das suas infelicidades têm a ver com o diabo e você nem sabia. Tem a ver com os enganos dele na sua vida. Quantas vezes você já brigou com seu marido por causa dele, manipulando seus pensamentos? Tome cuidado. Tome cuidado com as distrações. Qual que é a nossa maior distração hoje? Preciso falar? É isso aqui? Nossa maior distração. Enquanto a gente passa 2 horas rodando isso aqui, o inimigo está plantando coisas na nossa mente. Tristezas, comparações, insatisfações na nossa vida. E isso somado nos dias acumulados, nós vamos nos tornando pessoas insatisfeitas. O que eu comecei cantando aqui no início? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais em quem? Nele. Quando a gente vai buscar a nossa satisfação nisso aqui, a gente sofre, se frustra. E o diabo, ele tem muitos outros recursos. Muitos. A gente vê em Jó que ele intervém até na natureza. A gente vê em Jó que ele pode nos oprimir com uma enfermidade. Não todas, mas ele pode. E aí, eu vejo pessoas que falam assim, se Deus existe, por que o mal existe? Já ouviram falar isso? Se Deus existe, por que o mal existe? Gente, de onde que vem isso? De onde que vem esse pensamento? Vem dele. Ele quer nos levar para esse lugar de duvidar do poder de Deus, da bondade de Deus. Ele quer nos levar para esse lugar de cativeiro. Ele quer nos levar de volta para o seu senhorio. O diabo, ele é imensuravelmente mais forte do que nós. E aí, ele é implacável, ele é incansável, ele não tira férias. E a minha pergunta para você é, diante disso, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante dessa verdade? Ele é mais forte que você. Ele pode te destruir. Você vai chorar, você vai berrar, você vai dar birra, você vai espernear, o que você vai fazer? Lutar. Vamos falar forte? Lutar. Fortalecendo em quem? No Senhor e na força do seu poder. Revestindo de quê? De toda a armadura de Deus. E qual é essa armadura? Olha só. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Gente, a verdade, o crente que está baseado, fundamentado na verdade, confronta o pai da mentira. Com a verdade, você desmascara o diabo. Com a justiça de Deus sobre a tua vida, reconhecendo que nenhuma condenação há contra você, que Ele pode vir te acusar, que Ele pode vir te culpar, colocar coisas na sua cabeça, que você vai olhar para Ele e dizer, aqui não, Satanás.
calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, sendo manso e humilde. Quando é que alguém pisa no teu calo, em vez de ir lá, sabe, bateu e levou, lembre-se como era o nosso Senhor, manso e humilde. Calça os seus pés no evangelho da paz. Seja a paz e não a guerra na tua casa. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos e todos os dardos inflamados do maligno. Ora a palavra. Os dardos inflamados do diabo vêm na tua mente te enganando. Você é uma fracassada, você não consegue nada, você está depressiva, você é isso, você é aquilo. Ora a palavra, declare a palavra. Diga, o meu Deus, Ele está comigo, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é a minha fortaleza. Nele eu sou mais do que vencedora. Declare a palavra, ore a palavra, confronte os enganos de Satanás na tua mente. Toma também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação significa que você está sobre o senhorio de Deus. É Ele quem governa a tua vida. Satanás não tem mais poder sobre você. Você está entendendo isso? O capacete da salvação é o dom de Deus para nós. Você não está mais lá como marionete nas mãos de Satanás. Ele não tem poder sobre você. E a espada da palavra, empunha a espada da palavra. Para isso você precisa ler ela, gravar ela no teu coração. Infelizmente poucas pessoas hoje decoram a palavra. Nós precisamos decorar a palavra. Vai chegar tempos de perseguição na nossa vida, que talvez nós seremos proibidos de ler essa palavra. Quem sabe isso pode acontecer. Já aconteceu no passado. E depois tem também, olha, termina aí? Não. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma ferramenta poderosa. A oração, com ela, nós derrotamos o inimigo. Porque quando um crente ora, Jesus, o nosso Deus se levanta em nosso favor. Quando o crente ora, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes você pensa assim, mas coitadinha de mim. Tire esse pensamento da tua cabeça. A oração de um justo estremece o inferno. A oração de um justo põe para correr o adversário. Usa a tua boca para isso. Em vez de lamentar, em vez de reclamar, em vez de ficar ali se vitimizando, use a tua boca para orar, para declarar a palavra na tua vida, na vida dos teus. Quero pedir para você se levantar. Nós vamos louvar aqui agora um louvor. E esse louvor fala disso. Para você lutar. Para você não desistir de lutar. Amém? Glória a Deus. Jesus. Levanta, Senhor, essas mulheres para a luta, meu Deus. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Jesus. Cante comigo se você souber. Pode aumentar mais um pouco. Que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é
paralisa tua fé. Olha só as artimanhas. Desânimo logo após uma vitória, a mistura de um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, cante, nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Quantas vezes nós estamos a perto, um momento de desistir? E terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Olha só o que ele usa: cansaço, desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está aqui, você está aqui assim? Ouça o que vem do coração de Deus. Vamos cantar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O Senhor envia o escape, amém? Nós só precisamos nos posicionar e nos lançar. Nós só precisamos nos preparar para essa guerra. O Senhor já garantiu a vitória para nós. Você saia daqui nessa noite confiando nessa palavra, saindo daquele lugar de coitada, de vítima, se posicionando como a mulher que o Senhor te gerou para ser, amém? Lute, mas lute com as armas certas. Lute se fortalecendo no poder dEle. Creia nisso. Amém? Vamos orar? Põe a mão no teu coração. Senhor,
Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Tua palavra que nos revigora, que nos fortalece. Tua palavra que nos convoca, que nos põe de pé, que nos coloca habilitadas para lutar, Jesus. Que nessa noite essas mulheres possam sair daqui, Senhor, revestidas do poder do alto, revestidas de toda a armadura do Senhor, Pai. Há muitas guerras em cada uma delas, em cada vida. Senhor, capacita elas, levanta a cabeça delas, Jesus. Que os olhos dela possam estar fixos no Senhor. Que ela possa se revestir desse poder e não desistir, Pai. Porque de tudo isso, Senhor, depende a sua vida, a sua salvação, a sua casa, a sua família. Muitas vezes os nossos estão fragilizados, fracos, e nós é que temos que lutar a batalha. E muitas vezes uma batalha solitária, mas o Senhor nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Portanto, Deus, grava nos corações dessas mulheres, Deus, aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que ela possa levar daqui, Pai, as ferramentas para lutar, meu Deus, e ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.